Olá, o tema é reforma tributária e esse é o vídeo de número 4, onde estamos fazendo uma análise expositiva do texto aprovado em 2 turnos na Câmara dos Deputados. E no vídeo de número 4 nós já poderemos identificar o campo de incidência dos 2 impostos criados, dos 2 tributos criados, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Então veja comigo. Item de número 4. Qual o campo de incidência desses novos tributos? É interessante notar que no Brasil, nós temos hoje uma divisão da base do consumo em 3 esferas. Então hoje a base de consumo ela é tributada tanto pela União como pelos estados e pelos municípios, PIS/COFINS, ICMS e o ISS. A reforma pretende unificar a cobrança sobre o consumo na forma de um IVA, como foi aprovado na PEC, um IVA dual. Um IVA dual somente na forma, porque o próprio texto da PEC nos diz que a CBS e o IBS eles devem ter a mesma matriz de incidência, ou seja, materialmente nós podemos até dizer que nós temos um IVA único. Então veja só, artigo 156A, Lei complementar instituirá o imposto sobre bens e serviços de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então aqui nós já percebemos que a competência para instituir o IBS é de uma lei complementar. Lá no artigo 195, nós temos a mesma disposição para a CBS, que a União vai instituí-la nos termos de lei complementar. Parágrafo 1º. O IBS atenderá ao seguinte: incidirá sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços. Incidirá também sobre a importação de quaisquer bens materiais, imateriais, direitos e serviços, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, e qualquer que seja a sua finalidade. Aqui mantém, importou, seja pessoa física ou jurídica, qualquer que seja a sua finalidade para comprar, revender, usar, consumir, será tributado na importação. E 3, o IBS não incidirá sobre a exportação, assegurada ao exportador a manutenção dos créditos. Como nós veremos, sobre esses tributos é para vigorar o princípio do destino puro. Então, não faz sentido esse imposto incidir na exportação. Aqui manteve aquela máxima de não exportar tributos. Agora veja que a nossa base de incidência do IBS e da CBS é uma base ampla. Uma base ampla que congrega tanto as mercadorias como os serviços. Isso foi feito até para solucionar os problemas que tinha de classificação entre mercadoria e serviço. Sempre houve uma celeuma jurídica muito grande na classificação de mercadorias e serviços, e isso tinha um reflexo muito grande na competência tributária de tributar essas operações, se era Estado, se era município, e isso foi demasiadamente judicializado. Inclusive, recente, tivemos a decisão do Supremo Tribunal Federal que sobre o software, não só o software de prateleira, mas também aquele software por encomenda. Só pode ser tributado pelo ISS de competência dos municípios, tirando a competência dos estados nessas operações. Com a junção desses 2 tributos, em apenas um, que é o IBS, nós não temos mais essa preocupação de classificar. Hoje nós temos o que a doutrina chama de um processo de servicização. Tudo que nasce hoje praticamente é o quê? Serviço. Nós estamos na era da economia digital. E até mesmo para os municípios era complexa essa classificação, porque os municípios estavam restritos à competência tributária de uma lista de serviços taxativa, prevista na Lei Complementar 116 de 2003. Nesse novo modelo do IBS, nós vamos abarcar qualquer tipo de serviços pré-existentes e os que vão surgir. Por isso que chama de supply, de base ampla. E isso
a doutrina já menciona alguns exemplos, né, uma lista exemplificativa do campo de incidência desses dois tributos, né, onde vai abarcar alienação, troca, permuta, locação, né, locação de bens móveis ou imóveis. Aqui nós temos no sistema atual que a locação de bens móveis não é tributado nem pelo ICMS e nem pelo ISS. Fica, né, à margem da tributação. Podemos citar também a cessão, disponibilização e o licenciamento, arrendamento mercantil e a prestação de serviços em geral. E aqui no artigo 149b, né, nós temos um mandamento, como eu mencionei já no início do vídeo, que faz com que esse IVA dual seja formalmente dual. Porque, veja, os tributos previstos no artigo 156A, que é o IBS, e no artigo 195.5, que é a CBS, terão os mesmos fatos geradores, né? Terão os mesmos fatos geradores, mesma base de cálculo, mesma hipótese de não incidência, mesmo sujeito passivo, as mesmas imunidades, os mesmos regimes específicos diferenciados ou favorecidos e as mesmas regras de não cumulatividade e de creditamento. Então veja que a matriz de incidência, né, critério material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo do IBS e da CBS devem ser o quê? Idênticos, né? O que nos faz, né, o que nos permite até dizer que nós temos materialmente um IVA único. Então, aqui temos um exemplo de uma cadeia econômica, né? Numa mesma operação, nós teremos a incidência, né, em todas as etapas dessa cadeia de produção, nós teremos a incidência da CBS e do IBS, até o consumidor final. Claro que aqui nós temos, né, o princípio da não cumulatividade plena, que veremos mais à frente. Agora, é importante mencionar que, a depender do produto, numa mesma operação, nós poderemos ter 3 impostos, né, 3 tributos. A título de exemplos, se aqui, né, vamos dar aqui um exemplo de um produto cerveja, né? Cerveja. Nós temos a previsão na PEC da criação de um imposto seletivo, né? Veremos mais à frente detalhes desse imposto de competência da União, que é um imposto criado para desestimular o consumo de bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, né? Se essa lei complementar, né, se a lei que instituiu o imposto seletivo incluir cerveja como um produto prejudicial à saúde, né, e aqui nós temos álcool, cigarros e outros produtos, né, que já são majorados hoje, nós teremos uma mesma operação a incidência da CBS, do IBS e desse imposto seletivo. Perfeito? Então assim ficou o campo de incidência dos novos tributos, né? Claro que mais à frente nós vamos detalhar itens bastante importantes, como o princípio da não cumulatividade, as alíquotas, né? Regimes diferenciados e favorecidos previstos na PEC. Então, se você gosta desse conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e salvar, né? Para que você possa assistir depois também. No próximo vídeo, nós já traremos detalhes sobre o imposto seletivo, né, para que assim nós possamos entender como que é o campo de incidência desses 2 tributos que nós vimos hoje e do imposto seletivo que veremos mais à frente. Então, até o próximo vídeo.